dos colegas jornalistas. Boa tarde, boa noite a todos. Os dados do INPE foram divulgados agora há pouco. Nós queremos deixar claro que o governo federal irá atuar de forma contundente contra qualquer crime ambiental. Eu tenho participado nos últimos 4, 5 meses em viagens para integrar a operação da Força Nacional, da Polícia Federal, do IBAMA e ICMBio para combater o crime ambiental na Amazônia, especialmente. E vamos ser mais contundentes em relação a isso. O que significa? Nós já aumentamos o número de homens, especialmente da Força Nacional, para 700 homens que estão atuando em praticamente 400 polígonos detectados pelo novo sistema que o Sensipan tem disponibilizado, que integra vários sistemas, INPE, CENIMA, Polícia Federal, no Brasil, no sistema da Polícia Federal, que consegue agora, que consegue agora dar alertas com 1 metro de resolução com 1 dia de recorrência. Então a Polícia Federal também estará atuando com a Secretaria de Crimes Organizados para atuar de uma forma mais contundente em relação a esses crimes. Os números que foram apresentados hoje são números que tiveram uma alta, que não refletem exatamente a atuação dos últimos meses, que nós estamos sendo mais presentes, e a Força Nacional, junto com o IBAMA e ICMBio, tem atuado em 23 municípios de forma permanente. São números ainda que são um desafio para nós e teremos que ser mais contundente em relação a esses crimes. E com certeza ampliaremos a atuação. E eu queria dar um exemplo do Guardiões do Bioma, que foi uma operação que foi iniciada em conjunto com o Ministério da Justiça e que trouxe resultados no combate a incêndio esse ano. Nós conseguimos, na área de atuação do Guardiões do Bioma, colocar praticamente 6 mil homens, chegando até 8 mil homens atuando no território. Conseguimos derrubar em 13% dos incêndios no Brasil e 26% dos incêndios, especialmente na Amazônia. Qual que será a atuação e o que o governo federal irá fazer? É ampliar o Guardiões do Bioma para desmatamento, para atuar no desmatamento de uma forma integrada, para que os resultados sejam efetivos e que a gente consiga reverter esses números que estão em alta desde 2012, mas que nós temos que revertê-los atuando contundentemente contra os crimes ambientais que acontecem no território. Então esse é um pouco do que nós estamos fazendo e o que vai ser a atuação do governo federal de forma integrada. Eu queria passar a palavra ao ministro Anderson. Obrigado, ministro. Bom, boa noite a todos. Obrigado, ministro Joaquim. Na verdade, senhores, agora nós temos um prazo para acabar ou chegar a níveis extremamente aceitáveis dos crimes ambientais no Brasil. Esse prazo será cumprido. Estamos aí readequando as nossas forças e subiremos para essas regiões de desmatamento, para essas pessoas que ainda insistem nesses crimes ambientais. O Estado brasileiro vai subir com força total para a Amazônia, para o Pará, para o Mato Grosso e para esses estados onde os números ainda não estão bons. A gente está trabalhando operações integradas, a Polícia Federal atuando com inteligência, com tecnologia. Vamos usar a força que o Estado brasileiro tem. O Ministério da Justiça, junto com os estados, faremos operações integradas. Nós iremos utilizar toda a força do governo brasileiro no combate ao desmatamento de agora em diante. Esse crime passou de hora de ter um fim no Brasil. As pessoas precisam entender que o desmatamento ilegal não perpetuará em nosso país e as forças de segurança estão orientadas a se planejar. O Ministério da Justiça está, nesse momento, a Secretaria de Operações Integradas, trabalhando num planejamento operacional bastante robusto, que envolve, como eu disse, toda a força que nós temos disponível nesse momento para que a gente possa atuar e fazer frente a esses números. A gente precisa entender um pouco melhor esses números. O ministro do Meio Ambiente, nos próximos dias, nos trará, nós vamos fazer um desdobramento desses números, a gente vai entender
exatamente onde é que estão os problemas, onde é que estão, se é que tem algum tipo de desmatamento legal nisso aí, o que é legal, o que é ilegal, aonde estão os gargalos e quem está fazendo isso. A gente sabe que tem crimes ambientais, que tem a questão da grilagem de terra. A gente tem uma série de informações a respeito desse desmatamento. Agora nós vamos transformar isso em informação de inteligência policial e vamos trabalhar. Porque nós estamos falando, senhores, de crimes. E crimes, no Brasil, precisam ser combatidos e repelidos com polícia. Então é isso que nós vamos fazer. A partir de agora, acho que a gente já tentou maneiras preventivas, maneiras educativas, e isso até agora não funcionou. Nós realmente usaremos toda a nossa força, juntos aí com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, todos juntos, Força Nacional, o governo todo junto, para poder combater esses crimes. Então, de agora para frente é isso que eu tinha a dizer aos senhores. Em relação aos números, qualquer pergunta, estamos por aqui, enfim, vamos em frente. Então, a gente pode começar com as perguntas. Passo para vocês. Wellington. Ministro Joaquim Leite, Wellington da Rede Amazônica, o senhor falou em contundência. A partir de agora, o que o governo pretende fazer? Como eu comentei, nos últimos meses eu tenho viajado semanalmente para a Amazônia, especialmente para onde estão as áreas de desmatamento, junto com a Força Nacional, IBAMA, ICMBio e Polícia Federal. Nós pretendemos aumentar a presença da força que está hoje atuando em 23 municípios. Os resultados têm que aparecer nos números. O resultado dessa atuação que começou nos últimos meses tem que começar a refletir nos números, e esses números têm que começar a refletir uma atuação mais contundente que se iniciou há 3 meses, mas ainda não apareceram nos números. O que nós vamos fazer? Além disso, nós estamos acabando de executar o orçamento de 270 milhões suplementares para o IBAMA e para o ICMBio para trazer mais equipamentos e modernizando esses 2 órgãos e essas agências de fiscalização. E os 739 homens que já estão em processo de contratação também estarão atuando no início do ano que vem, para também contribuir e ajudar aí com a atuação contra os crimes ambientais que acontecem no território. Me permita complementar, ministro, com alguns números aqui, só para ilustrar. Essa contundência ela já começou da nossa chegada aqui ao Ministério. Para os senhores terem uma ideia, eu vou dar alguns exemplos aqui. A Polícia Federal, em 2019, fez 15 operações de combate aos crimes ambientais. Em 2020, 14. Em 2021, nós já fizemos 45 operações só com a Polícia Federal de combate a esses crimes naquela região, com uma série de resultados. Para os senhores terem uma ideia, em 2019 foram 19 mandados de busca e apreensão cumpridos, 5 ano passado e 153 esse ano. Então, assim, estou falando só de Polícia Federal. Só com a Polícia Federal, vejam os resultados operacionais do ano de 2021. Força Nacional, rapidamente, nesse ano de 2021, nós tivemos mais de 16 milhões de reais de multas aplicadas junto com o IBAMA, apreensões em dinheiro, mais de 378 mil, enfim, são resultados extremamente expressivos já desses últimos 3, 4 meses, que a gente começou com a Guardiões do Bioma voltado para a questão das queimadas, mas é óbvio que a polícia trabalhando, a polícia estando no território, todo tipo de crime que tem por ali foram reprimidos, e agora a nossa ideia é aumentar isso quando nós falamos aqui em efetividade, realmente efetividade, quantidade, policiais presentes, policiais trabalhando com inteligência, operações policiais acontecendo, e principalmente, senhores, uma coisa extremamente importante em qualquer crime, que é responsabilizar todos os responsáveis pelo crime. Não é apenas chegar na área, espalhar aquelas pessoas, prender um ou outro em flagrante. Não, exatamente não. A nossa ideia realmente é identificar bens, apreender bens, prender pessoas, realmente desmantelar o crime. Né? Quando terminar uma operação dessa, a gente tem que ter a certeza de que aquela organização criminosa não mais atuará naquela região e daquela forma que vinha atuando. Galton, CNN. Boa noite, ministros. Galton Sé, repórter da CNN. Teve um aumento, o senhor citou alguns dados agora, teve esse aumento da atuação da Força Nacional, da Polícia Federal, mas ainda assim, segundo os dados divulgados hoje, eles mostram ali um aumento de quase 22%. Como a gente atribui esse resultado, já que a gente teve um esforço maior? E uma outra dúvida
a data da divulgação está ali dia 27 de outubro, ou seja, foi antes da COP26. O mundo inteiro estava de olho na COP, o senhor ministro foi inclusive para lá. Por que esses dados foram só divulgados hoje, sendo que a gente tinha esses dados antes da COP? A atuação da Força Nacional, ela aumentou nos últimos 90 dias, né? Então esses dados se refletem, eu acho que de julho a agosto, né? Os dados do PRODES. Então, não refletiram no anual do PRODES ainda uma atuação mais contundente em relação à atuação presente e ostensiva da Força Nacional. Claro que o IBAMA e ICMBio continuam atuando, estão aí com o comando de atuação. Quanto aos dados, a divulgação dos dados, os dados do DETER, no mesmo período, ele apresentou 5% a menos em relação ao mesmo período do PRODES, né? Então, o PRODES veio com 22%, o DETER teria dado no mesmo período, mensalmente, os alertas em 5% a menos. Talvez tenha sido por cautela que o INPE tenha atrasado a divulgação desses dados para alguma revisão, mas eu não tenho essa informação do INPE. O que eu tenho informação é que foi divulgado hoje, e nós estamos aqui deixando claro que esse número é inaceitável e nós vamos combater contundentemente o crime ambiental na Amazônia. Bruno, depois o Ricardo, e para a gente encerrar o Hanna. Ministro Joaquim, Bruno Amorim, do canal Agro Mais da Band. Ministro, a gente sabe que o produtor rural brasileiro é o que mais preserva o meio ambiente em todo o mundo. De que maneira o agricultor brasileiro ele tem contribuído para diminuir esse desmatamento ilegal, principalmente na região amazônica? Nós temos que trazer o tamanho do problema para a agricultura, por exemplo, ao que realmente ele é. São 6 milhões de cadastros ambientais rurais, foi detectado queimada em 110 mil cadastros. Isso significa um número menor do que 2%. Então, atribuir qualquer coisa ligada a um crime, a um desafio que nós temos ainda, que é eliminar um crime, que esse crime é um crime ambiental, de desmatamento ilegal na Amazônia, a agricultura não tem sentido algum, uma vez que você tem lá um número de 6 milhões de produtores fazendo uma boa atividade. Lembrando que esses 6 milhões de produtores têm 282 milhões de hectares de áreas que são protegidas por eles, especialmente na Amazônia, onde você tem que proteger 80% dessa área como reserva legal e EPP. E essa atividade é bastante importante e esses produtores gastam aproximadamente 20 bilhões de reais anos para manter essas áreas protegidas. Então, o que é importante? Separar exatamente crime, que representa aí, nesse caso, menos de 2% dos cadastros ambientais rurais no Brasil, de uma boa agricultura sustentável que protege aí 283 milhões de hectares, isso é metade da União Europeia em tamanho. Então, nós temos que separar exatamente isso e combater crime. E combater o crime ambiental que acontece agora de uma maneira integrada com o Ministério da Justiça. Nós iremos, com certeza, ser mais contundentes para reverter esses números e cumprir a meta que foi anunciada durante a Conferência do Clima de eliminar o desmatamento ilegal até 2028. Hanna, Ricardo. Ministro Joaquim, ministro Anderson, boa noite. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria retomar a pergunta do colega da CNN, porque chama muita atenção um PDF do INPE, uma nota de imprensa redigida, datada de 27 de outubro, 3 dias antes do início da COP. O senhor se referiu, ministro, a um possível atraso do INPE. Eu queria lhe perguntar, quando que o senhor teve pela primeira vez acesso a esse dado de aumento de 22%? Se foi hoje, ou se o senhor já sabia do dado, e se houve uma estratégia do governo brasileiro na COP de não divulgar esses dados para evitar um desgaste e evitar o andamento das negociações em Glasgow. Muito obrigado. Eu tive contato com o dado hoje, exatamente como vocês devem ter tido acesso. Em relação às negociações, apontar os desafios ou as fragilidades ambientais de cada país, que são 194 países que participaram da Conferência do Clima, em nenhum momento, nenhum outro país apontou as fragilidades dos países durante uma negociação, que é uma negociação que busca o consenso multilateral.
nem o Brasil, nem os outros países que vieram a stand brasileiro, e nós fomos, e vários países, como os Estados Unidos, como a China, a União Europeia, Suíça, Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai, vieram ao nosso stand para deixar claro o apoio do Brasil como um país que articulou e teve um sucesso durante essa conferência, conseguindo contribuir para chegar ao consenso de um mercado global de carbono. Em nenhum momento, nenhum desses países vieram discutir um desafio que o Brasil tem, que é o desmatamento na Amazônia. Nem o Brasil chegou a discutir qualquer desafio ambiental que qualquer país desse tenha, por exemplo, com exploração de algumas regiões sensíveis, como o Ártico, como o Golfo do México. Essa reunião é uma reunião que busca o consenso multilateral. Se você chegar a uma reunião dessa apontando um país, por exemplo, que tem a sua base de energia a carvão, você não vai chegar a um consenso multilateral que busque uma nova economia neutra em emissões. O papel do Brasil durante essa conferência foi articular e buscar um consenso na direção de uma nova economia verde neutra em emissões até 2050, como é o objetivo dessa conferência. Nós temos que fazer com que o mundo mude a sua forma de desenvolvimento econômico de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, por exemplo. Esse é um grande desafio global. E durante essa conferência, esse tema não foi o tema mais relevante. Lembrando, essa conferência ela representa uma conferência que fala de gases de efeito estufa. O Brasil e o desmatamento na Amazônia, o Brasil representa menos de 2%, o desmatamento representa 0,6%. Então, não era esse o foco da reunião. O foco da reunião era buscar um consenso multilateral para fazer uma transição justa de uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia baseada em energias renováveis e, assim, contribuir para que o mundo gire e se direcione no desenvolvimento de uma nova economia verde. Para encerrar, a Hanna e o Fábio Murakawa, a gente... Desculpa. Hanna? Colega? Desculpa, qual é o seu nome? Eric, desculpa, não ouvi. Eric, por favor, sua pergunta obrigado. E a gente encerra com o Fábio. Ok, obrigado. Ministro, referente ao orçamento, os senhores estão falando em atuação contundente, mas os servidores ambientais têm falado que o Ministério do Meio Ambiente tem tido cada vez menos orçamento e isso está impactando diretamente no aumento constante de desmatamento durante esse governo. O senhor está pleiteando, ministro Joaquim, um aumento na verba para o Ministério do Meio Ambiente? O Palácio do Planalto está se comprometendo a atender, se o senhor estiver pedindo essa demanda? Obrigado. Eu vou corrigir a sua desinformação. Nós já recebemos o recurso e eu comentei no início da minha fala que eu dobrei o orçamento. Eu comecei o ano com 228 milhões para fiscalização e nós estamos fechando o ano com praticamente 500 milhões de reais só de fiscalização. Estamos acabando de executar esse orçamento. Esse orçamento que vai trazer mais equipamento, mais estrutura para as agências de fiscalização. Isso já ocorreu. Em relação a isso, nós também aumentamos o número de servidores, que foi aberto o concurso, que já está aberto um concurso para 739 servidores. Isso representa, durante 3 anos, mais de 200 milhões de reais. A Força Nacional, que está atuando via Ministério da Justiça hoje, já com 700 homens, se você pegar esses números, devem dar também um número de 200 milhões de reais de atuação da Força Nacional e Polícia Federal. Então, isso já ocorreu. Nós estamos, sim, preparando o orçamento para o ano que vem. Será um orçamento mais robusto em relação a esse tema. O importante é que nós já estamos atuando de forma integrada, como o ministro Anderson acabou de comentar, e dessa maneira nós vamos ser contundentes contra o crime ambiental, porque esses números são inaceitáveis.
Pode falar. Depois eu falo. Na verdade, eu não vejo um erro estratégico do governo. Eu vejo que com a nossa chegada a gente conversamos em nível de governo, nível de Casa Civil, trouxemos essa responsabilidade para o Ministério da Justiça e para o Ministério do Meio Ambiente, para que juntos a gente atue da maneira que a gente entende que é mais eficaz. O recurso, como o colega disse, não está faltando, mas também não está sobrando. Então, assim, a gente tem que usar o recurso de uma forma que a gente entenda que seja eficaz. Os resultados, com certeza, irão aparecer, como a gente disse, e na verdade, assim, é uma estratégia policial de atuação de combate a um crime. Não tem segredo, não tem mistério, a gente vai atuar com volume de policiais, fazendo uma atividade repressiva, preventiva, e com inteligência, fazendo operações policiais, como eu disse, para desmantelar o crime realmente como ele tem que ser desmantelado. Então, é um trabalho de cuidado com aquelas áreas, de preservação, para evitar que o desmatamento aumente, de policiamento naquelas áreas e de inteligência por parte da Polícia Federal e aqui do nosso Ministério para poder fomentar as operações policiais. Assim, não tem muito mistério. É fazer uma região extremamente gigantesca, um trabalho que não é fácil ser feito. Ainda, enfim, temos que contar com a colaboração dos estados em muitos momentos ali, em muitos locais durante o trabalho, mas não tem assim, esse mistério todo. E o governo optou nesse momento por fazer esse trabalho mais policial para a gente poder realmente reprimir, porque uma vez que a gente está falando de crimes. As Forças Armadas têm um papel importantíssimo. Eu queria dar 2 destaques aqui. Da logística, eu tive a oportunidade de presenciar essa logística que as Forças Armadas nos oferece para poder atuar num território gigantesco como é a Amazônia. Esse é o primeiro. O segundo, é importantíssimo a atuação dos estados. Os estados, os 3 estados aí que tiveram desmatamento, o número mais alto de desmatamento, 5.300 quilômetros do Pará, 2.200 aproximadamente do Mato Grosso e 2.300 do Amazonas, os estados também têm uma atuação que tem que ser integrada, como a gente conseguiu fazer no Guardiões do Bioma. Então, a proposta aqui é fazer um Guardiões do Bioma que teve um resultado efetivo, um Guardiões do Bioma para desmatamento, exclusivamente para desmatamento, olhando a Amazônia com todo o cuidado e, especialmente, aonde há o corte de uma árvore, há provavelmente um crime organizado por trás dessa operação e seremos contundentes em relação a isso. E agora, com o Ministério da Justiça à frente do tema também, com certeza a gente vai ter melhores resultados, porque esses números são inaceitáveis. Obrigada. Obrigada, colegas.